Vale FM. Bom, o nosso assunto do dia hoje vai tratar sobre segurança pública, né? Como todos que nos acompanham diariamente sabem, a gente recebe sempre um convidado dos nossos estúdios, mas hoje eu estou tendo o privilégio de estar aqui na sede da 2ª Companhia do 31º Batalhão de Polícia Militar em Tijucas, onde eu converso com muito prazer e já agradeço inclusive o convite do Major Caselli, comandante da nossa Companhia de Polícia Militar aqui no Vale do Rio Tijucas, que vai nos falar sobre o trabalho realizado desde a sua chegada, quase 3 meses atrás, há quase 90 dias, no combate ao crime e, sobretudo, em fazer com que a população tenha uma maior sensação de segurança. Comandante, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez por estar nos ouvindo e falando à comunidade sobre esse trabalho tão importante. Bom dia, Sidney, muito obrigado. Bom dia ao nosso ouvinte, né? Inicialmente, o agradecimento é meu, eu fico agradecido em poder levar para a população de Tijucas e do Vale o serviço que é prestado pela companhia, né? E esses poucos homens e mulheres que a gente tem à disposição, isso é uma realidade em toda a PM hoje, mas o serviço que eles prestam assim, é de uma qualidade ímpar. Eu estou muito satisfeito com a minha chegada em Tijucas, muito devido à qualidade da tropa que a gente tem aqui. É impressionante. Melhor tropa que eu já trabalhei em todos esses anos da PM. Esse foi um dado inicialmente que me chamou bastante atenção, até antes da gente começar a gravar, estava tendo uma conversa aqui com o comandante que nos falava isso, enaltecendo a qualidade do trabalho que é realizado pela tropa aqui em Tijucas. Talvez muita gente que mora aqui ou mora na região não saiba disso, né? Não, é impressionante. Basta que a gente acesse os números, né? Como eu estava falando com o senhor antes. Então a gente vê assim, temos números de prisões altíssimos, temos números de recuperação de veículos furtados, roubados altíssimos, e a nossa corregedoria tem números baixíssimos. Ou seja, a tropa trabalha muito, trabalha com qualidade e dentro da legalidade. Uhum. Eu acho que é o sonho de todo mundo que está num comando é ter essa situação que eu tenho com a tropa, né? Tropa fantástica, fantástica, fantástica. A gente sempre faz algumas relações, né? Em Tijucas é uma tropa que eu não preciso ficar, vamos lá pessoal, vamos lá, vamos lá. E também não preciso ficar segurando, porque justamente não tem assim, não temos nenhum relato de policial se excedendo. Então assim, tá na medida. O padrão da 2ª Companhia que é excepcional. Maravilha. Até o motivo por essa conversa que você está ouvindo hoje no rádio ou acompanhando nas redes sociais da Vale FM é justamente a cada mudança de comando a gente vê uma postura empregada do comandante para atuação na rua. E desde a chegada do Major Caselli, que é a nossa 2ª Companhia do 31º Batalhão, a comunidade tem notado uma movimentação diferenciada, né? Não desmerecendo nenhum trabalho que já foi realizado aqui, não. Simplesmente com o foco de atuação voltado ao que o Major encontrou aqui na nossa região. Eu gostaria que o senhor explanasse para a nossa audiência nesse momento como é que o senhor viu, né, a nossa situação e a partir daí montou a sua estratégia de trabalho, Major. Bom, basicamente, a gente atua em 3 frentes, né? Então, nós aumentamos bastante, inicialmente nós aumentamos bastante as fiscalizações de trânsito. Então, assim, nós chegamos a fazer 5 blitz concomitantes no município. Então, estava tendo blitz nas 5 entradas e saídas do município ao mesmo tempo. A gente estava trabalhando junto com o Ditran também, nos apoiou bastante. A prefeitura sempre nos apoiando. O Ministério Público também nos deu todo o apoio. O Dr. Vailate com o Judiciário também, sempre com portas abertas. Então, facilita bastante, né? Uhum. Segundo ponto, nós fomos ver o que estava incomodando mais a comunidade, né? Então, assim, o nosso comando a gente preza pela porta aberta, então a gente solicita e conclama que a população venha, traga para nós quais os problemas, né? Uhum. Então identificamos 3 bairros com maior número de problemas e atuamos nesses bairros, né? Então, assim, a gente aumentou muito a apreensão de drogas, a gente aumentou bastante o número de prisões, e elas estavam sempre inerentes à droga, né? Ou estava com um mandato de prisão, tinha sido expedido e não tinha sido cumprido ainda por venda de ilícitos, né, de entorpecente, ou estava com um mandato de prisão por roubo, por furto. A gente fez um trabalho bem legal com a nossa inteligência nessa situação, assim.
Aí nesses primeiros 45 dias aí nós aumentamos em 177% o número de prisões efetuadas. Né? 177? 177%. Em abordagens, nós aumentamos 400%. Caramba. Não foi 400, foi 397. Quase 400. Quase 400. É um número então, bastante expressivo. Claro, como a gente aumentou de forma massiva a abordagem, por óbvio que a gente acaba achando alguns mandatos de prisão nesse meio. Né? E com certeza a gente fez essas abordagens, né, sempre com fundada suspeita, conforme preconiza a lei. Né? Então, vendo a legalidade, fica fácil aí trabalhar dessa forma. E, de novo, eu preciso enaltecer a nossa tropa, que é fantástica. Tem um olhar, tem um tirocínio policial assim, fantástico. O pessoal não faz corpo mole, não tem ninguém. A gente não teve atestado médico, então o policial às vezes não está bem e mesmo assim vem trabalhar. Comprometido. Comprometido. É impressionante. Diversas vezes aqui vi um policial ou outro, né, de manhã tá frio, de tarde tá quente, resfriado, normal. Certo. Policial resfriado, forte. E aí, cara, vai no médico. Não, major, eu vou depois, eu tô de serviço hoje. Então, assim, é de chamar atenção essa conduta da tropa de Tijucas é formidável. Bacana. O Major citou a questão das blitz, das operações de trânsito. Como é que o Major nos descreveria a importância desse tipo de abordagem? Bom, Sidney, o crime ele anda sobre rodas, né? Essa frase não é minha, essa frase provavelmente a gente nem descubra mais quem é o autor de tão antigo que é isso. Então, assim, quando a gente começa a fechar as entradas e saídas da cidade, aliado a todo o nosso sistema de câmeras, né? Então, alguns veículos já identificados, né? A gente lança essas placas no nosso sistema. Quando esses veículos passam pelas câmeras, dá o alerta. Então, a gente consegue saber em tempo real onde é que esse carro está. Fica fácil de abordar. A gente, com essas 5, 6 blitz ao mesmo tempo, então acaba que a gente fecha quase que na totalidade entradas e saídas do município. E assim, a gente tem feito esse trabalho sempre precedido de um estudo, de um trabalho de inteligência antes, porque senão a gente vai estar só atrapalhando a fluidez do trânsito, né? O cidadão sai ali do trabalho dele 17, 18 horas, quer ir para casa, vai ficar mais 1 hora, 2 no trânsito, porque a PM tá fazendo blitz por fazer. Então não é o intuito. O intuito é realmente trabalhar nesse sentido. E parece que a gente está tendo bons resultados, né? O legal disso é o que vem das ruas, assim. Às vezes a gente tá passando na rua, alguém me encosta, tu é o cara que novo que chegou, sua. Pô, que legal, parabéns, a gente tem visto mais polícia. E de fato tem visto mais polícia. Certo. Mas o efetivo não cresceu. Ah, não? Não. Só a sensação de que há mais polícia. Não, a gente fez umas alterações na escala. Ah, na escala. Então a gente fez um estudo, qual seria a melhor escala, né, para a situação de Tijucas, com o horário da maior incidência de crimes. Então a gente nós estávamos trabalhando nos piores dias, assim, com uma situação muito ruim com uma viatura. Hoje, nos piores dias, a gente trabalha com 3. E nos melhores dias, antes, nós trabalhamos com 2 viaturas. Hoje, a gente trabalha com 4 viaturas. Então, assim, nos piores dias, a gente triplicou. E nos melhores dias, a gente dobrou o efetivo na rua, o mesmo número de policiais, né? Claro que tem algumas horas do dia que a gente vai ter menos efetivo. Mas nós pesamos, né, qual era esse momento. E aí, a gente escolheu botar no momento que a incidência é muito baixa, vai ter menos viatura e até agora tá sobrando viatura em relação ao atendimento, né? Outra coisa que eu queria comentar, se me der a oportunidade, nós criamos a ronda comercial. Então tem uma viatura que ela faz uma ronda comercial, ela faz um preventivo, ela passa em todos os comércios de Tijucas e vai cadastrando ali, cadastra a loja, o gerente, o proprietário. E a gente também está montando uma rede de aplicativo, como a gente tem a rede de vizinho, de forma a dar celeridade nos atendimentos ao comércio, certo? Por favor, isso não vai substituir o 190. Claro. Aconteceu qualquer coisa, 190. Depois aciona essa viatura. Claro. Então, assim, a gente vai conseguir mapear, né, em tempo real e essa proximidade no comércio
ela facilita algumas coisas. Por exemplo, nessas visitas comerciais, a gente orienta onde é que é o melhor local daquele estabelecimento para ter o caixa. Certo. Onde é que deveria ter câmera, se deveria, aonde, virada para que lado. Essa câmera, ela vai armazenar, essa câmera ela vai gerar uma imagem, vai ser armazenada onde? Qual é a tecnologia que a gente sugere? Então, todas essas coisas a gente está aplicando na nossa ronda comercial. E, assim, é interessante, né? A gente começou a analisar os números depois que a gente criou a ronda comercial. E os furtos em comércio realmente caíram. Né? Tivemos um roubo e os furtos, assim, caíram. É sensível, assim, a diminuição dos números, né? E, de novo, é dedicação da nossa tropa. Não adianta, né, a gente estabelecer que vai ter, determinar, e o pessoal não cumprir ou cumprir de qualquer jeito. Não, o nosso policial aqui da 2ª Companhia, ele cumpre com afinco, com vontade, a ponto de trazer toda essa melhora aí para a comunidade. Esse é um tipo de orientação que o Major está nos relatando nesse momento, que eu, em 14 anos atuando no jornalismo da rádio, eu nunca tinha ouvido falar a ser desempenhado pela Polícia Militar. Até a nossa associação comercial, os órgãos aqui competem hoje, o suporte ao comércio, sempre se mobilizaram nesse intuito. Mas uma orientação via particular, via orientações por palestras e outro tipo de suporte, não por parte da PM, isso já é um avanço. Sim. E a ideia ainda é a gente conseguir trabalhar em parceria, né? Eu confesso que eu estou em débito com a CIT, né? A CIT. Eu não consegui ainda marcar uma reunião com eles. A gente estabeleceu a ronda comercial sem ouvi-los, né? Então, com preceitos que tem na própria Polícia Militar. Não é uma criação do Major Casares, isso não. Certo. Isso existe na Polícia Militar. Ele tem protocolos e a gente está seguindo esses protocolos. Claro que para cada município a gente vai aplicar as suas peculiaridades, né? Então, assim, eu pretendo ainda essa semana dar uma ligadinha para a CIT, dar uma conversada com eles, né? E nos colocar à disposição. Individualmente, diversos empresários, diversos comerciantes, até os comerciários nos procuram aqui e relatam, né, algumas situações a gente está trazendo para essa nossa ronda comercial. Alguns vereadores, né, me procuraram para perguntar, no dia que a gente estava inaugurando a nossa ronda comercial, está acontecendo alguma coisa hoje? Aí eu não. Por quê? Não, a gente está vendo 2, 3 viaturas no comércio, não sei o que, não. A gente está começando com a coisa que só se deparava em caso de ocorrência. A gente está se deparando, mas justamente, eles estavam pensando que tinha acontecido alguma coisa. Não, a gente está com uma ronda comercial hoje, está começando. Bacana. Então, aquele dia a gente conseguiu 2 viaturas, mas o normal é uma só. Bacana. E a gente pretende que perdure essa situação, né? Que assim seja, verdade. Mas uma parceria que foi estabelecida, que a gente observa, Major, até pelos relatos do próprio Poder Executivo, da nossa Prefeitura, é que o prefeito Maicon e a nossa Prefeitura têm estado em constante contato justamente para que se alinhe uma forma de aumentar a sensação de segurança na cidade. Sim. O prefeito Maicon, o vice-prefeito, o Rudinei, o secretariado, todos. Então, assim, a gente trabalha com todas as pastas. A semana passada, agora, nós estávamos fazendo uma operação com a Vigilância Sanitária. No início da semana, a gente estava com a secretária Beth, da Assistência Social. Na semana passada foi com a Saúde. Desculpe, na semana retrasada com a Saúde. Então, assim, o Detran também, a gente acaba trabalhando junto, e agora já tem já tem alguns dias que a gente não faz uma operação junto. Mas, assim, em quase todas as pastas, a gente tá trabalhando junto. Pô, não vou deixar de citar aqui o secretário William, senão depois até ele vai me cobrar, né? Foi um dos primeiros grandes parceiros que a gente teve quando a gente assumiu. Assim, Major, o que a gente pode fazer para melhorar? E a gente sugeriu uma renovação no contrato das câmeras e um aditivo nesse contrato, e de imediato foi feito. Bacana. Então, assim, o prefeito Maicon, mas se botou à disposição, e não foi só da boca para fora. Ele e todo o secretariado dele, todas as pastas ali, é igual a minha tropa, todo mundo ali extremamente trabalhador, né? A meus olhos, assim, o pessoal trabalha pelo município. Da mesma forma, a Câmara. A gente nós fomos procurados pela Câmara dos Vereadores e todos os partidos, então, situação, oposição, com a Polícia Militar, todos se botando à disposição
alguns vereadores já trazendo emendas, né, para o ano que vem. Então aqui eu cito vereador Renato, vereador Flávio, vereador Zezinho, Esaú, Fabiano, diversos vereadores aqui se comprometendo com a gente, trabalhando, e algumas coisas que a gente pede, sabe? Às vezes uma rua no município vai depender ali de uma força legislativa. Sempre nos receberam, nos ouviram, e é impressionante a velocidade que as coisas vão acontecendo. Eu estou encantado com Tijucas, assim, com o povo, com a administração, né? As próprias empresas aqui, parece que elas cuidam dos funcionários, elas têm associações, a Porto Belo já esteve aqui com as associações. Eu não vou ficar falando uma por uma, porque daqui a pouco eu vou ser indelicado. Mas é muito bacana a gente saber dessa união de esforços, né? Isso é muito interessante, inclusive, para o cidadão. Para a gente pontuar, Major, o Major nos falou há pouco ali da questão da atuação, né? Claro que a maior parte das ocorrências, pelo menos aqui é repassada para nós da imprensa, que a gente repassa para a comunidade, é a questão do tráfico de drogas. Muita coisa gira em relação a isso. Mas, por exemplo, coisas que por muitas vezes a gente não viu que foram dada tanta ênfase para a comunidade. Coisas mais corriqueiras, como, por exemplo, a perturbação de sossego. Coisa que já foi dada uma certa importância e hoje já se vê o início de uma mudança de realidade na cidade. Perturbação do sossego hoje em Santa Catarina é o crime que mais é acionado no Copom. Se nós juntarmos os municípios, ou pelo menos dos grandes municípios, né? Talvez nos pequenos e muito pequenos a realidade seja um pouquinho diferente. Mas nos grandes municípios e os municípios de médio porte, é o crime que mais incomoda. Então chega uma sexta, um sábado, um domingo de tarde, aquele vizinho com som alto, realmente o cidadão que trabalha de noite, passa o dia em casa, às vezes quer ouvir um rádio mais alto num horário que acaba perturbando quem a maioria quer descansar. Então assim, a perturbação do sossego, primeira coisa, não existe hora. Então está incomodando, perturbação do sossego. Segundo ponto muito importante, é fundamental que as pessoas liguem para o 190. Isso, eu pontuaria, eu encerraria a nossa entrevista porque o senhor já enfatizou isso em várias oportunidades. Ligar para o 190. Isso é importante. Porque assim, tem uma visão hoje que impera no Ministério Público do Estado, que para ter uma perturbação do sossego eu preciso de pelo menos 2 ligações. Certo. Então tem que estar incomodando pelo menos 2 CPFs distintos, né? Mas não adianta na mesma casa também marido e mulher ligar. Mas tem que estar incomodando a comunidade. Então assim, tem alguém lá que está incomodando, ligue para o 190. Espere que seu vizinho ligue também, converse com o vizinho, faça com que todas as pessoas que estão incomodadas nos procurem, liguem para o 190. Bom, ligou para o 190, vai ser gerado uma ocorrência aqui pelo nosso Copom, e as nossas viaturas vão atender. Claro que na sexta, num sábado, né, que são dias que o pessoal tira, sexta-noite, sábado, domingo, o pessoal tira para uma folga, a gente acaba tendo uma incidência muito maior. Então, pode ser que demore um pouquinho mais, né? Eventualmente acabe até não sendo atendido, é muito raro, mas pode acontecer também. A gente não pode faltar com a verdade. Mas liguem para o 190 que a gente consegue fazer, até mesmo durante a semana, depois fazer um planejamento para alguma operação, alguma coisa, já para evitar esse problema, né, que não seja recorrente. Aconteceu isso, por exemplo, no bairro Praça. Então, o bairro Praça, a comunidade estava se queixando demais de perturbação do sossego, e a gente, de fato, ali, a gente estava operando bastante, está operando bastante ali, chegam as ligações, a gente atende as ocorrências, e parece que a incidência diminuiu, né? A gente sabe ainda que tem as motos que estão lá com a descarga aberta, às vezes parece que é a molecada aí para provocar, mas a gente vai trabalhar e com o tempo espero que a gente consiga resolver todos esses problemas. Perfeito. Só enfatizar então mais uma vez, o Major falou uma coisa muito interessante, a Polícia Militar está de portas abertas para a comunidade, então diante de qualquer necessidade, o 190 é uma ferramenta, ou podem se deslocar até aqui mesmo, a sede da companhia, né, Major? Pode, mas vamos deixar bem claro, assim, como é que funciona. Eu preciso da Polícia Militar, eu ligo para o 190. Verão, onde é que cai essa ligação? Cai em Balneário Camboriú. Balneário Camboriú, verão, a gente está falando mais de 1 milhão de pessoas, né? Então muitas ligações, pode congestionar a linha, pode congestionar.
Qual é a outra alternativa que eu tenho? Aplicativo, PMSC Cidadão. Certo. 100% das vezes que eu aciono pelo aplicativo, essa ocorrência é gerada. Tá. Então, assim, acionou pelo aplicativo, não tem erro. Pelo telefone, às vezes, a linha está congestionada, às vezes demora um pouquinho para atender, mas, em regra, consegue também. Uhum. Pelo aplicativo, é 100% das vezes de certeza. Fui atendido, não fui atendido. Eu quero ir reclamar para a polícia, eu quero ir falar para o major. Aí sim, a companhia está de portas abertas. Segunda a sexta-feira, do meio-dia 19, não precisa marcar não, só vir, a gente atende todo mundo. Se no momento estiver ocupado, a pessoa aguarda um minutinho aqui, a gente serve um café e a gente vai ouvir a demanda. Isso é fundamental, isso é fundamental. É fundamental que a comunidade ligue para o 190, me conte o que está acontecendo. Porque a gente trabalha com método, a gente trabalha com ciência. Então é óbvio que a nossa viatura ela vai estar dando prioridade, nossas operações elas vão estar acontecendo onde tem uma maior incidência criminal. Sim. Então se eu tenho uma incidência, hipoteticamente, né, eu tenho uma incidência maior de ocorrência de perturbação de sossego no centro e menor na praça, por óbvio eu vou estar fazendo operações no centro e não na praça. Opa, mas agora já tem mais gente ligando na praça, então essas operações a gente vai deslocar para esse... Então, o que vai demandar, né, as nossas operações é a quantidade de ligações. Isso é fundamental também para crimes de furto. Tá. Ó, crime de furto é super comum as pessoas não registrarem. Furtaram, não, estou falando de furto. O roubo as pessoas acabam por registrar. Né? Então, roubo que não tem alguma violência ou ameaça, e furto é aquele que a gente não está vendo. Né? Então, aconteceu um furto, por favor, relate. Ou vai na Polícia Civil, ou vai no site da Polícia Civil, né? Lá no boletim, você pode fazer sem sair de casa. Pode fazer pelo telefone, pelo computador. Ou então, aciona o 190, chama a viatura lá e faz isso aí. Por quê? Porque a gente precisa desses números para a gente poder executar nossas ações. Entendi. Senão, eu estou executando as ações com os números que eu tenho e, de repente, eles não estão confrontando com a realidade. Né? Então, poderia... Quer dizer, certamente eu tô batendo em números, mas pode ser que a demanda em outro lugar seja maior, a necessidade seja maior e o nosso efetivo é pequeno. Então, a gente tem que empregar eles com a maior precisão possível. Né? Entendi. Então é isso, gente. A Polícia Militar é um braço da comunidade na nossa segurança. Eu agradeço a disponibilidade do Major, inclusive, para estar aqui, repassando esse tipo de orientação de forma direta para a nossa comunidade e coloco os microfones da Vale FM sempre às ordens aí para o trabalho da polícia para com a nossa comunidade. Eu agradeço, né, e a Polícia Militar está à disposição de todos. Então, qualquer problema, 190, venham na companhia ou então baixem o aplicativo, né, o PMSC Cidadão, e registrem ali as suas ocorrências.